RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Cruzando as conversas, o programa que é a sua companhia aqui na RDC TV de segunda a sábado no seu final de noite. Aqui especialistas debatem os principais temas da atualidade que interessam, é claro, aos gaúchos e também às gaúchas. A reforma tributária é uma mudança nas leis que determinam quais taxas, impostos e contribuições empresas e pessoas devem pagar. Em teoria, o objetivo da medida seria diminuir a burocracia, auxiliando a estimular o crescimento da economia. Porém, há alguns pontos da medida que geram discussão, como a unificação da legislação do ICMS, a taxação de fortunas, o aumento proporcional da alíquota do imposto de renda, além também da diminuição do número de impostos do Brasil, que aliás todo mundo sabe é uma coisa impressionante. E a participação também do Estado em todo esse processo. Para debater sobre esse tema, recebemos e agradecemos já a presença do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado do Rio Grande do Sul, Celso Maliani, auditor fiscal e diretor técnico do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado do Rio Grande do Sul, Jorge Ritter, do advogado e professor do mestrado da empresa e dos negócios da Universidade do Vale dos Sinos, Ederson Garim Porto, e também do advogado e professor e coordenador da especialização de Direito de Gestão Tributária da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Maurício Maioli. E a sua participação também é fundamental. Envie sua pergunta aí para o nosso WhatsApp, 99-815-9990. Tá aí na sua tela aí, 99-815-9990. E você quer ver seu comentário também na tela? Então mande uma mensagem aí para o nosso Facebook, através do Facebook/RDC TV Digital e também do Twitter com a hashtag Cruzando as Conversas. Programa ao vivo, a gente ajustando aqui, microfones, câmeras. É isso aí, estamos ao vivo aqui na RDC TV nesta noite de segunda-feira. Bom, todo mundo conhece o peso dos impostos no bolso, Não há um contribuinte, pobre, rico, mais ou menos, não tem ninguém que não conheça uma forma de tributação que pese no seu bolso. E no Brasil aqui a gente tem, aliás, um emaranhado de impostos que acabam muitas vezes confundindo o contribuinte e também para saber o que ele está pagando, afinal, e para onde vai esse dinheiro. E também, acaba se tornando difícil o sistema do Estado de cobrar esses impostos. Então a gente vou começar conversando então, começando pela minha direita aqui, para saber o seguinte: vamos começar falando sobre essa reforma tributária que tanto se fala, agora em épocas de eleições mais ainda, e por que nunca sai. Doutor Celso Maliani, muito boa noite. Então, boa noite. Dizer que é uma satisfação estar com os nossos parceiros de debate, uma satisfação e uma honra poder falar até os telespectadores. Sei que a reforma tributária no Brasil, historicamente, como outras reformas, é um belo de um nome, Mas, via de regra, a reforma tributária não acontece, Mas um remendo aqui, um remendo ali, que acaba dando um tratamento ao tributo que ele acaba atendendo o objetivo de beneficiar os mesmos, Sem dúvida nenhuma, a grande complexibilidade hoje é na questão tributária no Brasil, mas nós precisamos considerar que grande parte da razão dessa complexibilidade também está na grande colcha de retalhos de benefícios fiscais que fica estabelecida no Brasil para os mesmos e para chegar à mão dos mesmos. O que quero dizer que, na realidade, carregar o fardo do tributo não é uma coisa fácil nem agradável para ninguém, senão ele não se chamaria imposto. Mas é um meio de financiar o Estado, é um meio de financiar o fim do Estado em si. E qual é o fim do Estado em si? A promoção do equilíbrio e do bem-estar social. É esse, Então, o que acontece hoje? Você ouve falar que algumas sociedades, vamos lá, Dinamarca, Noruega, Finlândia, em alguns países, existe
uma vida mais equilibrada entre as pessoas, não existe violência, a educação é uma coisa normal, saúde é uma coisa normal. O retorno do imposto. Não vamos falar no retorno do imposto que ainda não foi pago. Tá. Nós temos que pensar assim. Nós temos hoje uma carga tributária que é em torno de 32,6% no Brasil, a última avaliação. 32,6%? Isso, 2015, 2016, e abaixo da média da OCDE. Ela é abaixo da média da OCDE, que é 34,1%. Nós estamos com o Jorge, nosso diretor técnico, que faz parte de uma comissão nacional de estudiosos sobre o assunto. O Jorge vai nos ajudar muito com esses números. Mas é importante se ter claro, então, que essa carga tributária, que tem a imagem extremamente denegrida, ela é inferior à média da OCDE, que é composta pelos países ricos. Mas nós temos que pensar muito assim, por que essa carga tributária parece tão pesada? Porque no Brasil, essa carga tributária tem 49,5% dela, que é uma carga, 32% sobre o nosso PIB, é um número relevante. 49,5% dela é carregada por toda a sociedade através do pagamento de impostos indiretos, aqueles conhecidos impostos sobre consumo. Que estão no produto. Impostos indiretos, que estão no produto que o sujeito paga e não sabe. Embutido. Aquele que o lavador de carro ali na frente paga no litro de gasolina da motinho dele, igual a mim, igual a você, igual ao maior dos empresários do Rio Grande do Sul. Então é a carga tributária distribuída de forma mais regressiva, se não do mundo, está entre as mais regressivas do mundo. Então o peso é dado a quem tem menos capacidade para suportá-lo. Se esse peso fosse dado a quem tem mais capacidade para suportá-lo, essa carga não teria essa imagem tão fantasmagórica como ela tem. É importante se ter muito claro, e assim eu já passo a palavra adiante, que hoje essa carga tributária, que deveria ser suportada pelos patrimônios que têm maior capacidade econômica, e obviamente não deveria estar sobre as costas daqueles que capacidade nenhuma têm, que sequer conseguem manter o próprio sustento. Importante é se dizer que a alíquota média de um cidadão de classe média, baixa, trabalhador, pode oscilar em torno de 15%. E que muitas vezes no Brasil, a alíquota média de um cidadão milionário que tem a renda de 300, 400 milhões no ano ou mais, pode se situar entre 2% e 5%. Então nós temos que ter muito claro que essa regressividade, essa violência na distribuição dessa carga, que acaba denegrindo o tributo como instrumento de promoção do bem-estar social e como instrumento de reequilíbrio dos potenciais econômicos dentro do país. Nós não temos uma carga tributária horrível se você comparar com o resto do mundo, e você não pode esperar serviços da Dinamarca se você paga uma carga tributária média bastante inferior e distribui ela nas costas daquele que tem menor capacidade de carregar. Então é todo um processo cultural a ser movido, Em especial também a necessidade de qualificar os processos de gestão desses recursos para que eles cheguem nos seus beneficiários finais e para que eles produzam o resultado que se espera produzir. Num ganchinho rápido eu falo, a forma que nós temos hoje, o objetivo dos incentivos fiscais é gerar emprego e renda e melhorar a vida da sociedade, fazer os produtos mais baratos, chegarem na mão do consumidor. Eu faço uma pergunta para vocês. A forma que nós temos hoje de distribuição desses incentivos produz esse resultado? Deixo a pergunta para ver se a gente consegue ou cai na mão dos mesmos. É verdade, é uma ótima pergunta. Resolver durante o programa. É uma ótima pergunta. Doutor Jorge Ritter, 34%, boa noite, 34%, como eu comentei antes, eu estava indo nos 27%, 28% ainda. Boa noite. Boa noite a todos os colegas da bancada aqui da conversa. A nossa carga tributária já foi perto de 36%, Então nós estamos reduzimos, ela foi reduzida nos últimos anos, com a extinção da CPMF, com a extinção da tributação sobre a folha e outros benefícios fiscais que aumentaram em função da guerra fiscal que está por aí. A gente tem um PIB de 2015 na faixa de 6 trilhões no Brasil. E a carga tributária de 32% corresponde a uma arrecadação de 1,9 trilhão, trilhões. E que são divididas na União, estados e municípios,
O ponto que a gente tem que desmistificar é que essa carga não é alta, né? Como o Celso falou aqui, ela é uma carga que está abaixo da média da OCDE, dos países mais desenvolvidos, né? Dos países médios. O Brasil tem esse tamanho todo, então ele precisa de arrecadar bastante. A questão toda é a distribuição dessa carga, ela está mal distribuída. Nós temos quase 50% pesando no consumo, né? E pouco na renda. Então, a proposta de reforma tributária solidária que se faz, basicamente é isso. Na medida que se aumenta a tributação da renda, né, que hoje ela está, no Brasil, 18% se tributa a renda, 18% da carga é sobre a renda, e na OCDE é 34%. Então, a proposta é baixar um pouco a tributação do consumo, passando para a renda, na medida que se passa para a renda. O que acontece com isso? Isso vai trazer mais consumo, né? Vai trazer uma arrecadação maior na própria renda, né? Então, é um ciclo que ativa a economia, né? Então, a proposta, basicamente, seria manter a mesma carga, mantida essa mesma carga de 32%, tu ir alterando as bases de incidência para que pudesse ter uma distribuição melhor. Ao invés de focada no consumo, na renda. Com o pressuposto do desenvolvimento, né? E de uma melhor distribuição de renda e da qualidade de vida. O Brasil é o 9º país mais desigual do mundo. Ele tem uma concentração de renda sem paralelo, praticamente. É absurda. Aqui mesmo, em Portugal, hoje mesmo, eu estava olhando na sinaleira aqui na Voluntários da Pátria, perto da RDC TV, um casal de mendigos na calçada e do lado, parado na sinaleira da minha frente, uma Mercedes-Benz de cerca de R$200 mil. Os dois convivendo um ao lado do outro, um que não tem o que comer e um carro que vale um apartamento. E os dois convivendo juntos, colados. E outra parte da proposta que eu posso falar depois também é a questão de organizar melhor a tributação do consumo, né? Ela sendo uma tributação consistente num IVA, né? Englobando vários impostos, o ICMS, o ISS, o IPI, PIS/COFINS. Então, isso tudo daria um outro ambiente de negócio para o país, né? Então, tu vai ter uma condição de dar mais renda para a família de média e baixa renda e ter um sistema tributário mais simples para as empresas, né? E também pode ser feita uma redução na folha, né? A incidência de tributo sobre a folha de pagamento que as empresas teriam incentivar o emprego. Né? Pois então, muito bem. Eu só vejo um detalhe aqui que eu já vi acontecer alguma coisa sobre essa questão de diminuir os impostos. A gente já aconteceu aqui que eu vi uma situação bastante complicada também, que daí a gente vai falar sobre a questão cultural do Brasil. Por exemplo, a redução dos impostos sobre os carros, sobre os veículos automotores. Aí foi uma redução, me lembro, numa época de um prazo determinado. E as empresas, depois de um tempo, acabaram embutindo no preço do veículo essa redução do imposto. Aí fica difícil, aí fica uma guerra ao consumidor no meio, fica o governo tentando ajudar, o governo também sendo taxado de cobrar demais, mas aí quando alivia, aí por sua vez o empresário também vai lá e dá uma de mão grande também, dá um desconto e depois começa gradativamente a cobrar mais caro, embolsando essa parte do desconto. Aí realmente não dá para botar toda a culpa no governo. Mas enfim, vou passar agora aqui pro meu lado esquerdo. Nessa época é meio complicado falar de direita e de esquerda, mas enfim, não carece muito falar sobre direita e esquerda agora, mas enfim, o pessoal de casa entendeu. Vamos falar então com o doutor Ederson Garim Porto sobre essa situação. Reforma tributária, então a gente viu aqui realmente uma explanação muito interessante sobre o foco do imposto não ser tão só no consumo, mas também na geração de renda. E aí, será que ajudaria bastante? Bom, muito boa noite aos telespectadores, é uma satisfação estar aqui para debater com os colegas. Agradeço o convite e digo que esse é um tema que tarda a tomar o centro do debate nacional. É lamentável que a gente tenha passado por uma eleição majoritária, nenhum candidato à presidência tenha colocado isso na pauta do debate, nenhum candidato a governador tenha colocado isso na pauta do debate e a gente vai passar por mais 4 anos sem tratar de um tema que é central. Qual é o estado que nós queremos? Qual é o tamanho da arrecadação e da tributação que nós desejamos, sociedade?
O que não pode nesse debate, que eu acho, que considero esquizofrênico, é a gente querer um Estado. E aí eu não estou falando de opinião política ou ideológica. Eu não posso querer um Estado que faça muitas coisas e tenha arrecadação baixa. Não fecha. A conta tem que fechar. Eu não posso imaginar que eu vou querer um Estado mais enxuto com tributação alta. Então, esse tipo de discussão é difícil de colocar para o cidadão, para o público em geral, e aí as campanhas acabam tratando de assuntos periféricos, que acabam não tratando do dia a dia da população. Eu vou melhorar a saúde, vou melhorar a educação, eu vou melhorar a assunto, exato, é um assunto assim quase que vamos fazer tudo. Exatamente, não sabemos de onde vamos. Não sabemos de onde. A realidade do Estado, a realidade da União, todos sabemos, é de déficit. Todo mundo sabe, se a gente não enfrentar essa realidade, a gente não vai resolver o problema. Então, para falar de reforma tributária, até para ficar claro assim para o telespectador que talvez não entenda, esse talvez seja uma pauta unânime na sociedade. Eu quero que os senhores aqui identifiquem uma pessoa na sociedade que seja contra a reforma. É verdade. Eu acho que todos são a favor, todos acham que é necessário reformar, é necessário melhorar. Acha que tá bom, é verdade. Todo mundo concorda. Por que ela nunca sai? E a gente já tem a Constituição... Depende de quem para ela sair? A Constituição faz 30 anos, a nossa Constituição, e a gente não conseguiu fazer uma reforma séria. Fizemos algumas questões cosméticas, modificações que sofreram críticas de parte a parte, mas a reforma tributária nunca veio. E por quê? E aí a gente coloca um tema que é essencial para compreender. A nossa história demonstra que no Brasil, o brasileiro tem um anseio para que ele tenha segurança que exista norma na Constituição. Se não tiver norma na Constituição, eu não me sinto seguro. E o que aconteceu em matéria de tributação? Ao longo dos anos, foram inserindo normas na Constituição, normas na Constituição, normas na Constituição. E a gente chega ao texto de 88, que é esse que nós temos aí, uma Constituição extremamente prolixa, com muitas regras disciplinando a tributação, e para alterar qualquer regrinha, qualquer uma das propostas que os colegas que me antecederam falaram, passa necessariamente por emendar a Constituição. E aí, gente, nós precisamos de um quórum qualificado para uma emenda à Constituição. Tem que passar 2 vezes do Senado, 2 vezes na Câmara dos Deputados, e um apoio majoritário que o governo anterior não teve, e esse talvez não se sabe se vai ter. Então, colocando assim um tema que é bastante importante, para falar de reforma tributária séria, passa por uma reforma à Constituição. Se a gente não fizer isso, a gente vai fazer algumas modificações cosméticas que não vão mudar na essência. A gente vai mexer a alíquota aqui e ali, mas não vai mudar na essência os problemas que foram identificados. E um tema que eu vou colocar aqui para o debate, que para mim é muito caro, é que a despeito dessa complexidade, que é difícil de alterar, por necessariamente passar por uma reforma da Constituição, há um tema que não é tratado e que eu acredito que seja mais fácil de solucionar e que possa mexer diretamente na vida das pessoas, que é a reforma das obrigações acessórias. Para as pessoas entenderem, os colegas falaram sobre carga tributária, o peso da tributação no dia a dia das pessoas, quanto que cada um paga. Mas existe uma conta que ninguém faz, que é quanto eu gasto para estar em dia. Quanto que o cidadão gasta, quanto que a empresa gasta. As empresas têm setores contábeis enormes, auditorias externas, advogados. É um custo enorme para tentar atender a legislação. O telespectador vai ficar impressionado. Estudos de 2002, 2005, eles não seguiram, eles não evoluíram, portanto, os critérios, eu acredito que eles estejam desatualizados, mas pegando os mesmos critérios lá de 2002, trazendo para 2017, o orçamento do ano passado, estima-se que as pessoas gastam em torno de 11 bilhões de reais. Não é 11 bilhões com impostos, não são impostos pagos. Com estrutura. Para entender, para compreender, para pagar. O número de obrigações, só para se ter uma ideia, os colegas citaram a OCDE e o Brasil ocupa uma posição vexatória no âmbito da OCDE e também nos estudos do Banco Mundial e também da Pricewaterhouse. Nós gastamos em torno de 1.800 horas no ano.
1.800 horas para entender, Como é que recolher, funciona apurar. aquele imposto? E isso verdade, tem verdade. um custo pesadíssimo. É verdade. Eu tenho amigos que trabalham em empresas pequenas, microempresas, e eu me lembro que ele passa, eu acho que 15 dias, a secretária dele, emitindo nota. E aí eu fico pensando, mas por que tanta nota que emite? Deve faturar muito. Mas não, é porque cada nota é para uma prefeitura, é pro estado, e é uma nota diferente, é a nota verde, a nota azul, é a nota com 3 assinaturas, é a nota com carimbo, é a nota com uma alíquota, é a nota contra alíquota. Realmente é uma engenharia. Exato. Pagar imposto, ficar em dia com os impostos. E sobre este ponto, eu acredito que nem fisco, os colegas representam aqui, e nem contribuinte divergem. Porque o contribuinte, tirando aquele sonegador, que a gente não vai tratar dele hoje, eu acho. Sim. Mas tirando Também o contribuinte, podemos tratar. O contribuinte que quer estar em dia, o contribuinte que quer cumprir suas obrigações, ele quer cumprir o correto. O fisco, de outro lado, ele quer arrecadar o que é certo. Só que nessa discussão não se consegue chegar a um consenso e o contribuinte tem uma dificuldade enorme de cumprir. Isso tem um custo absurdo. Só para comparar grandezas, o telespectador tem noção do que é 11 bilhões, é o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. O Ministério. Então pensa... O volume de recursos que as empresas, as pessoas físicas pagam para atender a legislação, se isso fosse reduzido drasticamente, nós teríamos uma grande revolução. Eu me lembro, por exemplo, no imposto de renda, eu me lembro que meu pai, antes com o imposto de renda era por papel, hoje em dia via eletrônico, ele ficava, eu me lembro, 3, 4 dias, uma semana na sala com uma papelada enorme, assim, para poder pagar o imposto de renda. Me lembro dos anos 80, anos 70 e anos 80. Aí, como o governo não brinca em serviço, acabou com essa história de papel, que é claro que é mais fácil cobrar, né? O governo federal, e acabou instituindo tudo por meio da internet. E é azar do sujeito que não tem computador, vai numa lan house e tal, que realmente fica uma maneira muito mais fácil de cruzar informações, de se cobrar e tal. Quanto a isso, não tenha dúvida. Vamos passar para o meu canto esquerdo ali, para o doutor Maurício Maioli. Doutor, temos aí mudança de foco do imposto, carga tributária não tão alta, mas que o contribuinte sente, e uma dificuldade de mudar isso. Boa noite. Boa noite aos telespectadores, boa noite aos meus colegas debatedores. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Esse tema, ele é muito importante que esteja sendo tratado nesse momento e trazendo também para discussão no Congresso os contribuintes. Porque a reforma tributária, ela vem sendo discutida uma reforma tributária já há anos, desde a Constituição. Foram feitas várias mini-reformas, só que efetivamente nunca o contribuinte é chamado, né, para fazer essa discussão. E vou modificar, não é o contribuinte, é o pagador de tributos. O pagador de impostos. O pagador de impostos é a única figura que todos nós nos igualamos. Seja o pessoal do fisco, seja o pessoal da iniciativa privada, seja os deputados, o funcionário público, o presidente, enfim. Na figura de pagador de tributos é onde todo mundo se iguala. Quando a reforma tributária ela é discutida, ou ela no passado foi discutida, acaba sempre havendo uma discussão entre carga tributária da União vai passar para os estados e vai passar para o município e alguém vai aumentar a arrecadação e como vai ficar quem terá a arrecadação reduzida. A discussão ela fica sempre do viés do Estado para o destinatário do Estado, que é o pagador de tributo. Raramente se traz a sociedade civil para discutir, que é efetivamente quem sofre com essa tributação, seja na renda, no salário de todo mês, seja no tributo dentro do consumo, seja no tributo sobre a sua propriedade. Isso é bastante bom que esteja acontecendo nessa reforma tributária, que estejam trazendo contribuinte. Mas, e uma das questões que eu tenho visto que iguala, que é interesse comum, seja dos entes federados, seja da Receita, das receitas, seja do pagador de tributos, é a simplificação. Essa, efetivamente, todo mundo se propõe a fazer a simplificação, mas ninguém está trazendo um método efetivo. Ninguém está propondo um método efetivo para fazer essa simplificação da tributação. O que se fez no passado foi algumas formas de simplificação de tributação
que são puxadinhos, né, que acaba não simplificando de forma integral. Né? Mas eu proponho até para o debate aqui algumas questões que também têm que ser trazidas nessa discussão da reforma tributária. Me impressionei com esse dado de que houve uma redução na tributação. Peço até perdão, a minha impressão é que houve um aumento na tributação. Qualquer empresário que a gente converse, qualquer pessoa que se converse, tem na tributação o maior peso do seu dia a dia, seja na preocupação, seja financeiro. Mas ainda que não tenha havido esse aumento, o que a nossa tributação ela tem de expressiva, de característica dela, é que a legislação tributária ela é imensa, é confusa e ela acaba trazendo uma insegurança enorme para o dia a dia. Então, alguns pontos que poderiam estar sendo discutidos nessa reforma tributária não estão. Ninguém pensa em trazer segurança jurídica. Trazer segurança jurídica para o dia a dia das empresas. Trazer segurança jurídica para o investimento, para como circular esse dinheiro, sem o empresário, sem quem está querendo fazer esse investimento ficar com medo de fazer o investimento e de que as regras vão ser mudadas no meio do caminho. Isso acontece reiteradamente. Aconteceu esse ano, aconteceu faz 2 meses atrás com o imposto de renda de estimativas e acontece reiteradamente regras que modificam no mesmo ano, no mesmo exercício financeiro, ou regras que modificam com um canetaço. Se isso for retirado, se essa insegurança jurídica for retirada e existem mecanismos, eu dou um exemplo só, existe na esfera federal, a instituição de tributo por medida provisória. É necessário isso? Será que a gente poderia evitar isso? Será que poderia não ter? Medida provisória é um instrumento legislativo não, um instrumento legal que o chefe do executivo, ele institui um tributo, ele pode instituir um tributo. Não precisa passar pela aprovação de ninguém. Ele vai passar pela aprovação de ninguém posteriormente, né? Mas efetivamente ele institui. Até uma análise bem técnica depois, não quero entrar, depois a gente discute, mas uma medida provisória, um dos requisitos dela é ela ter urgência. Alguns tributos, eles só podem ser instituídos, eles só podem valer depois de 3 meses. Ou no exercício seguinte. No ano seguinte. E esses tributos, eles são instituídos por medida provisória. Como é que algo é urgente e vai valer depois de 3 meses? Então, se tolha o poder do Congresso Nacional, porque se põe de forma imediata, se institui o tributo por meio de medida provisória. Tirando a discussão técnica, Congresso, Executivo, quem que sofre isso? Quem sofre é o empresário, é o destinatário, é o pagador de tributos, que ele vai ter o tributo em determinado mês vai aumentar, e se não passar no Congresso vai baixar. E aí? Como é que faz a programação, o planejamento no início do ano? Então, a gente tem discutido reforma tributária, eu acho fenomenal, acho muito importante o viés da discussão hoje, que é qual é a melhor base, qual é a base ideal, quais são as bases ideais, é consumo, é renda, é patrimônio? Essa é uma discussão interessantíssima. Há anos eu proponho para amigos, pergunto, instigo, qual que é a tua tributação ideal? Porque todo mundo tem que ter essa resposta, por mais que seja difícil. Mas não pode parar só ali, essa discussão da reforma tributária. Ela tem que ultrapassar para o objetivo final, porque no fundo nós somos pagadores de tributo pagando tributos. A gente quer segurança jurídica. Muitas vezes, se a carga for 20%, 30%, 15%, a gente quer saber que ela é exata. E se vai continuar assim? E se vai continuar assim? Se vai mudar? Realmente, eu achei interessante que se comentou aqui que nessa campanha não se falou realmente nada, né? Não se falou, ou seja, não se pretende mudar, pelo menos por enquanto, pelos nossos futuros governantes, essa questão não mexer na reforma tributária. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente continua, eu quero falar também da questão das isenções fiscais e da questão dos sonegadores também, que é um grande problema. Se os nossos futuros governantes não acenam para uma mudança, para uma reforma tributária, o que a gente pode esperar então, doutores? Seguindo assim a linha do debate, eu percebi que nós fizemos 2 debates básicos, na essência do tributo e na forma. A forma, os professores falaram muito da simplificação e da alta complexibilidade que tem efetivamente no campo das obrigações acessórias e no que a razão lhes assiste, em especial
pelo intrincado de normas de benefícios fiscais aí envolvidos, que acabam por complexibilizar o cumprimento da obrigação. Mas eu acho que para se falar em essência, doutor, a gente não pode... Doutor Celso, vou lhe pedir licença um segundinho. Vamos continuar onde o senhor parou. E falando sobre a essência dos impostos. Mas antes, um intervalinho para a gente tomar uma água e para o senhor de casa também dar uma pausa. A gente já volta em 2 minutos, estamos de volta com o Cruzando as Conversas. Estamos de volta com o Cruzando as Conversas aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET, também pela página da RDC TV Digital, pelo Facebook, pelas redes sociais, pela internet, em qualquer lugar do mundo. Hoje estamos discutindo a reforma tributária. Comigo aqui participando desse debate, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado, Celso Magliani, auditor fiscal e diretor técnico do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Rio Grande do Sul, Dr. Jorge Ritter, advogado e professor do mestrado da Empresa e dos Negócios da Universidade do Vale dos Sinos, Ederson Garim Porto, e também do advogado e professor e coordenador da especialização de Direito e Gestão Tributária da Universidade do Vale dos Sinos, Maurício Maioli. No bloco anterior, então, a gente falava sobre essência ali com o Dr. Celso Magliani, sobre a essência da tributação. Por favor, o senhor pode continuar. Então, retomando a questão. Hoje fala-se muito, nós tínhamos recentemente um debate estabelecido na Câmara de Deputados com relação à reforma tributária, e o deputado Raul assumia a relatoria da reforma e assumia também alguns conteúdos em relação à PEC 293, e muito se falava então em focar na simplificação. Ora, pessoal, vamos ser realistas, a simplificação é algo indispensável de acontecer na questão tributária, mas ela é simplesmente forma, ela não é essência. A essência que nós temos hoje são formigas carregando os tijolos nas costas e elefantes carregando flores. Entendam a minha metáfora. A carga tributária está sendo aplicada da mesma forma, de forma regressiva, nos baixos potenciais econômicos e nos altíssimos potenciais econômicos, né? Se a carga tributária está 49,5% calcada nos impostos de consumo, equivale a dizer, tomando o exemplo, que o controlador de uma grande siderúrgica paga no litro da gasolina o mesmo imposto que o lavador de carro, o guardador que estava ali do outro lado da rua agora guardando os carros. Nós sabemos que isso guarda uma grande incompatibilidade com a expectativa mínima de que o tributo possa ser um regulador de distribuição de renda. Mas para vocês verem como o Brasil está um pouquinho fora do pradão, ainda há pouco falei que o Brasil tinha dados de 2015, uma carga média de 32,6%, abaixo, portanto, da OCDE, que é 34%. Então, nós ficamos pensando, vamos ver a composição de como se carrega essa carga. No Brasil, nós temos aí como referência os Estados Unidos como um país livre. É o país que está distante de socialismo e, em tese, o que se faz nos Estados Unidos é um exemplo de capitalismo. Então, vamos ver como eles distribuem a carga tributária deles. Com relação a imposto de renda, né? Nos Estados Unidos, o imposto de renda financia 49,1% da carga tributária. Imposto de renda. Renda, quem ganha, quem tem renda, quem tem lucro. E no Brasil, 21%. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam que, do ponto de vista do tributo como instrumento regulatório das desigualdades sociais, os Estados Unidos é socialista e o Brasil é capitalista. Vocês entenderam isso, né? A gente pode seguir sobre o patrimônio. Nos Estados Unidos, a média é 10,3%, mas tem estados lá que a transmissão patrimonial causa mortes, para nacionais é 40%, para estrangeiros é 50%. E no Brasil, quanto é que dá a média? 4,4% nos patrimoniais, menos da metade que nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos o consumo financia 17% da carga. E no Brasil, 49,7%. Vocês sabem o que é o imposto sobre consumo? É aquele imposto que você, cidadão, paga no produto que consome sem saber que está pagando. Mas paga, todo mundo paga. Esse imposto, no litro de gasolina, o zelador de veículo aqui da frente, para ir com a motinho dele para casa, paga o mesmo que paga um grande industrial para ir com a sua limousine para casa. Bom,
é preciso que se tenha claro, em outros impostos o Brasil financia 24% da carga e os Estados Unidos já financiam menos, 23,6%. Por quê? Porque ele calca no imposto de renda que trabalha os grandes potenciais. E assim, eu não vou avançar nisso, quer dizer que esta é a reforma. E sem contar que lá o comerciante ainda avisa o consumidor sobre a taxa ainda. Olha, Sim. o produto custa tanto, more tax, né? Sim, Mais a taxa. mais Ou a seja, taxa. isso aqui não vai ficar para mim. Isso fica bem claro. Isso fica bem claro. O senhor vai pagar, mas não vai ficar para mim. Isso aqui é o governo. Então é assim, ó, o que vai fazer uma real reforma? Ela tem que mudar a quem carrega essa carga. É preciso mudar, é preciso reorganizar isso. E a gente não está dizendo para ver nenhuma mudança absurda nem imediata, mas é preciso admitir que o peso dessa carga tem que ser carregado por quem tem a maior capacidade. Quem tem a menor capacidade tem que carregar a menor parte do peso. E aí as coisas vão começar a funcionar, porque esse sujeito que passa a carregar uma parte menor do peso, ele vai ao mercado movimentar a economia, ele vai gastar, ele vai ativar a economia, ele vai melhorar a qualidade de vida dele, ele vai fazer o Estado cumprir a sua função. Da forma que está hoje, os ricos ficam cada vez mais milionários e os pobres cada vez mais miseráveis. Então, se nós temos que pensar a reforma em essência e também na forma, sem dúvida nenhuma. Sobre a questão do debate presidencial não ter incluído esta questão, permita-me discordar. Os candidatos, agora ao final, todos se manifestaram sobre essa questão, alguns de forma equivocada, né? Uns dizendo que vão baixar a alíquota e fazer uma alíquota de imposto de renda única para todo mundo, e aí sempre fica uma interrogação. Se baixar a alíquota e fizer uma única mais baixa para todo mundo, a receita do Estado lato sensu se reduz. Né? E onde é que nós vamos? Sim. O que nós vamos Também deixar de não funciona. ofertar para suportar essa receita? E outros candidatos, estou me referindo a todos que envolveram o debate, também se referiram a essa questão de fazer uma redistribuição do peso da carga tributária. Né? De qualquer forma, não se vê efetivamente agora constituída uma proposta que, com clareza, né, permita uma real reforma que envolva a redistribuição do peso da carga. E aí, doutor? Eu queria ilustrar melhor também um pouco essa questão do peso da carga, né? Dando o exemplo do imposto de renda à pessoa física. Sim. A gente tem um imposto de renda à pessoa física, por definição, o imposto de renda deve ser progressivo, né? Agora estou analisando os dados que tem na proposta da reforma solidária. Ele efetivamente, o imposto de renda ele é progressivo até 40 salários mínimos. Agora, quando chega nos 40 salários mínimos, a curva faz assim e começa a decair. Então, se o cidadão lá que ganha 60, 80 salários mínimos, ele vai pagando, ele chega no pico ali dos 40 salários mínimos e tem uma alíquota efetiva de 12%, né? A alíquota efetiva. Só que a nominal ela vai a 27,5%, mas compondo as faixas todas ali, chega a um máximo de 12%, 15%, ela começa a cair. Então, chega lá nas altas rendas, um pagamento de 6%, então ele vai caindo, né? Aí por quê? Aí a gente começa a analisar por quê. Aí tu entra na composição da renda, o dividendo no Brasil, ele não paga imposto de renda, né? Sim. Os juros sobre capital próprio só pagam uma tributação exclusiva de 15%. Então, analisando isso, em 95 o Brasil deixou de tributar dividendos, num movimento que vários países no mundo deixaram de tributar. Os dividendos para o pessoal de casa entender. É o lucro de uma empresa, é uma aplicação financeira? O que a gente coloca? O lucro da empresa distribuído pro acionista, né? Ah, perfeito. Pro acionista. E como geralmente as famílias de renda mais alta têm uma renda maior composta por dividendos, isso faz com que o imposto de renda lá na parte mais elevada, na renda mais alta, ele vá caindo, né? Ele chega a uma alíquota lá de 5% no final. E, enfim, depois os países não deu certo, começaram a tributar novamente, só que o Brasil ainda não retornou ao sistema de tributar dividendos. Então a gente propõe para que o imposto de renda seja realmente progressivo, que ele tenha mais alíquotas, além dos 27%, tem uma outra faixa pode ter de 35%, 40% acima de 60 salários mínimos, e que venha tributar efetivamente os dividendos, né? Então é uma questão importante. Além de isso, permite uma reorganização da base
uma redução da tributação do consumo, né? Porque vai ter essa receita maior no imposto de renda. E permite a simplificação, né? Porque a simplificação, ela vai vir da organização da tributação sobre o consumo. Permite criar um IVA com poucos benefícios fiscais. É o benefício que complica o jogo, né? É a redução de base de cálculo, é o crédito presumido, é o crédito fictício, é a isenção. Tudo isso, cada produto... Hoje tu pega uma xícara, um copo, é uma tributação. Uma garrafa é outra tributação. Né? Tu nunca sabe. E num IVA, tudo é... Vamos supor, se a alíquota for 20%, tudo é 20%, né? A camisa é 20%, a roupa para nenê é 20%, o remédio. A proposta nossa é que seja tudo igual, né? Só tem um benefício para a família de baixa renda, que tem uma renda de até R$1.000, que ela possa receber de volta o IVA pago. Vamos supor, se ela tem uma renda de R$1.000, né? 20% seriam R$200 de imposto. Esses R$200 tu poderia devolver para essa família, que esses R$200 voltam para o consumo. Sim. Ativando a economia, né? Sim. Quanto à simplificação, eu acho que isso é muito importante, né? Tu ter uma certeza, né? A questão da certeza tributária, que o Maioli falou, segurança jurídica, tu tem uma alíquota para tudo e tu sabe que aquele produto tem aquela alíquota. É o que vai valer. É o que vale. Acho muito importante. A gente tem trabalhado, assim, na Fazenda Estadual, a questão da nota fiscal eletrônica. Eu me lembro que essas horas trabalhadas no custo de cumprimento às obrigações tributárias já foi acima de 2.000 horas, né? Hoje tu falou em 1.800, né? 1.800 foi? 1.800. Pedro. A nota fiscal eletrônica, ela permitiu uma racionalização, porque as empresas tinham que guardar tudo em papel, né? Tudo arquivado, nos arquivos. Hoje não, hoje tudo é gerado eletronicamente e foi um projeto que nasceu aqui no Rio Grande do Sul, né? A Receita Federal também é um símbolo de tecnologia nesse sentido, né? Com a declaração do imposto de renda. Mas, enfim, o sistema ainda é muito complexo, realmente dá para simplificar dá mais. para simplificar muito. E eu fiquei preocupado aqui com a questão do processo para simplificar, para se fazer essa reforma. Passar 2 vezes no Senado, 2 vezes na Câmara Federal. Exatamente. A gente colocou aqui o tema e ele permite uma série de discussões em torno de reforma tributária. E os colegas colocaram como forma e essência. Então, a essência, ela necessariamente passa pelo Congresso. É necessário alterar a Constituição. O que eu propus, o debate que ninguém fala, é modificar alguns mecanismos, e muitos não são nem lei. São regulamentos feitos pelo fisco estadual, pelo fisco federal, através de decreto, portaria e normas infralegais. Isso é muito simples fazer, basta querer e ter vontade. Agora, falando sobre essência, e aí eu gostaria de divergir respeitosamente dos colegas, há uma série de questões que eu divirjo sobre a essência. E vamos começar por elas. O Brasil, ele está na média da OCDE para baixo, a carga tributária, a verdade mas vamos nos comparar com a Alemanha e Dinamarca? Eu acho que a gente precisa comparar países comparáveis. Se nós pegarmos países que podem ser comparados ao nosso, como Rússia, Índia, África do Sul, Argentina, em termos populacionais e de desenvolvimento, nós estamos muito acima da carga tributária. Ela é alta, ela tem todos os problemas que foram mencionados, mas aí eu ouso divergir mais uma vez. Estive recentemente estudando nos Estados Unidos e fazendo um curso especificamente sobre tributação da legislação norte-americana. E há uma incompreensão ao se falar dos Estados Unidos, ao comparar a carga tributária sobre a renda de lá com a daqui, e a gente não coloca no nosso cômputo de carga tributária sobre a renda contribuições previdenciárias, PIS, COFINS, contribuição para o Sistema S, contribuição do salário e educação, contribuição... Bom, se me deixar falar, a lista é enorme. Do que nós estamos falando? Do dinheiro que entra na entidade. Quando se fala, em essência, tributar a renda, o dinheiro que está entrando. Mas isso é consumo, né? Consumo? Sim, se tu o dinheiro que está entrando na entidade. Se tu fala PIS, COFINS, tributação do faturamento, isso é transferido para o consumo. Né? Isso é consumo. Não é tributação da renda. Assim como qualquer tributo sobre a renda, eu posso transferir também na composição do meu preço. Então, na essência, vai ser tudo consumo.
Na pessoa física, a renda... Sem chegar ao limite. Chega na pessoa física, aí é renda. Vamos falar sobre a tributação da pessoa física nos Estados Unidos. Uma outra incompreensão. Nos Estados Unidos, grande parte das pessoas jurídicas não são tributadas. A grande maioria delas. Só as corporations que têm tributação, efetivamente, da renda e depois na distribuição. E aí vejam só que curioso. Tributa-se, o Trump reduziu a tributação de 21 da renda da pessoa jurídica para 11 na saída. Dá uma soma de 32. Certo? No Brasil, como é que funciona? Imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuições previdenciárias e na hora que distribui ele é isento. Então, se a mudança proposta de reforma solidária é pegar a nossa carga, que está em torno de 34 na jurídica, e dividir 24 e 10, 20 e 14, não tem nenhuma discordância, mas não é isso que está em debate. O debate é manter a tributação nas corporações e tributar também a saída, na hora de distribuir para os sócios. Isso é importante que se diga, porque também o telespectador vai ter uma compreensão equivocada da tributação. E se diz que os ricos não pagam impostos, porque na hora de distribuir é isento, mas peraí, tributou na entidade. Se para tornar isso mais palatável, se para a sociedade é importante que na saída, na distribuição seja tributado, ok, não me oponho. Mas não se pode pegar e manter a mesma carga e tributar também, porque daí nós não estamos nos comparando com países da OCDE. A gente vai ser o único país com esse tipo de tributação. A gente vai ter uma tributação altíssima e assim, vamos ser sinceros, nós podemos fazer isso e tributar os ricões, o escalão lá de cima. Eu acho que esse é um debate, para não dizer frágil, ele passa por uma ingenuidade. É crível que as pessoas com maior capacidade contributiva, na medida em que eles forem onerados de forma bastante gravosa, eles vão permanecer inertes, vão ficar onde estão? Seguramente não. Vão se usar de estruturas ou planejamento ou simplesmente vão sair do país. Então, o que é necessário fazer para uma reforma ser aceita pela sociedade? Tratar todo mundo de forma igual. Então, eu acho que uma tributação que seja... o que acontece, só para o telespectador entender o que foi feito com as empresas. Se criou um regime simplificado, chamado Simples, em que ele tem um limite para as empresas se enquadrarem. É muito bacana, muito legal. É mais simples, sim, é uma tributação unificada e esse teto era de 3.600.000. Agora foi alterado para 4.800. Mas o que a gente vê o fenômeno na sociedade, assim, na ponta? O que o empresário ganhou como incentivo? Não crescer. O empresário é melhor continuar como está. Porque daí ele tem uma simplificação no seu imposto. E ele continua... não só mais simplificado, mas também uma carga menor. Uma carga menor. E aí ele pode fazer de duas uma. Ou ele vai migrar para o sistema complexo, que não é desejado por ninguém e ninguém consegue atender, ou ele vai se manter, e aí as estratégias são as mais variadas, desde as mais ilícitas às mais lícitas. Diminuir ou dar férias coletivas para os empregados, parar de funcionar. O Simples Nacional, ele custa de benefício fiscal para o Brasil inteiro de 70 a 80 bilhões por ano de benefícios, né? Não deixam de ser arrecadados. Deixam de ser arrecadados, né? Enfim. Se a gente trata todo mundo da mesma forma, de forma simples, e aí o que seria uma tributação ideal? Uma tributação em que as pessoas não tomassem decisão baseada na tributação. Eu vou abrir um mercado, ok? Eu vou abrir uma indústria, ok? O que hoje o brasileiro faz? Ele pensa o quanto ele vai ter que pagar para tomar suas decisões. Isso na economia é chamado de peso morto, porque a tributação acaba fazendo com que as pessoas não tomem as decisões livremente. Ele toma uma decisão baseada onde ele vai vir, onde ele paga menos imposto. Mas sobre a questão da tributação que tu falava ali, na proposta da reforma solidária, ela diminui a tributação na pessoa jurídica, ela diminui a carga sobre a folha, né? Quer dizer, ela está permitindo que a empresa funcione mais livremente para tributar no dividendo, na renda da pessoa física, né?
e com isso eu permiti uma arrecadação melhor e um funcionamento melhor da economia. E existem várias maneiras de calibrar isso aí, a gente traz subsídios para o debate, né? Não é uma questão fechada, assim, mas eu acho que esse princípio de deixar a empresa funcionar mais livremente, né? E tributar na pessoa física, né? Tributa mais patrimônio, tributa mais renda, né? Da pessoa física. Nos Estados Unidos a renda entra pela jurídica e se é tributada na física, na grande maioria das empresas. E parcialmente ela é tributada na jurídica, mas é bem verdade com menos voracidade do que no Brasil. Nas pequenas empresas, partnership, empresas limitadas, os pequenos negócios, a tributação passa e as deduções da jurídica do negócio são levadas para a física. Doutor, o que facilita bastante. O senhor fez uma colocação sobre o Simples Nacional, vou ter que lhe fazer uma pergunta. Nosso limite, o senhor falou, é 4 bilhões e 800 anos, regime especial de tributação, né? 4 milhões. Senhor, qual é o outro país no mundo que dá um regime especial de tributação que se aproxime da metade do nosso limite de 4.800, o senhor conhece? A gente pode pegar, como a gente falou agora mesmo, dos Estados Unidos, que não tributa na jurídica. Não, regime especial de tributação. Regime especial. Regime especial, regime diferenciado. E aí nós estamos convergindo num aspecto. O Brasil, ele é pródigo em criar benefícios e vantagens para alguns. E aí, porque o Cláudio falava ali do incentivo dado para alguns produtos, e aí alguns se espantaram, mas veja só, foi dado um incentivo para estimular uma certa indústria e, ao invés de repassar para o consumidor, a indústria absorveu. Por quê? Isso é muito facilmente explicado pela economia. Se a gente tem um setor altamente concentrado, um oligopólio, qual é a vantagem do sujeito competir e baixar preço? O IPI, vamos falar. O IPI foi tirado das montadoras de carros, diminuiu o IPI sobre as montadoras. A gente tem pequenos eles embolsaram o benefício. E no primeiro mês passou. Vocês já perceberam que a maioria dos beneficiários de benefício, em algum momento, passa a embolsar o benefício? Pode ser até do leite, porque nada é tabelado. A cesta básica. Eles começam a embolsar o benefício. Então, nós temos uma proposta e um projeto de um colega, né, que tem um estudo que propõe um ICMS-P, um ICMS personalizado, onde não existiriam mais incentivos e poderíamos, então, livrar os empresários de toda essa burocracia de ficar preenchendo, enfim, obrigações acessórias. E aí, o que faríamos? Nós temos um cadastro aí no país de pessoas de baixa renda, que é o Bolsa Família, pessoas carentes. Esse cadastro funciona relativamente bem. Uma vez classificadas nesse cadastro, que teria que ser aperfeiçoado, é claro, as pessoas, ao final de cada mês ou de cada período, que ao fazer as suas compras, todas indicariam o CPF, né? Portanto, saberíamos todas as compras que elas fizeram e todo o imposto que foi pago em função dessas compras. Esse imposto seria devolvido diretamente aos beneficiários, né? E nós, inclusive, tu pode fazer esse tipo de incentivo com qualquer coisa. Trabalhando com nível, tu pode chegar até no veículo, né? E aí nós pouparíamos os empresários dessa burocracia e o benefício chegaria direto na pessoa física, que é o real alvo do benefício, né? E então evitaria que pessoas que não necessitam, por exemplo, de benefício no leite, no arroz, recebam benefício no leite e no arroz. Porque quando tu dá para o empresário, em tese, ele vende mais barato para todo mundo, né? Isso evitaria e simplificaria muito o processo. Nós acreditamos que isso é uma coisa que, com o tempo, os próprios empresários vão assimilar, todos vão assimilar. É bem verdade que vai levar bastante tempo, né? Mas este é um caminho. Inclusive, Jorge, o API tinha, no trabalho dele, tinha sugerido um avanço no estudo deste caminho, né? Sim, o ICMS-P, né, ele personalizado, foi incorporado pela proposta do Bernardo Api e que foi também incorporada lá na PEC 293/2004, que é a reforma tributária que está no Congresso, né, atualmente. Tem essa característica de devolver a renda, né? Ao passo que a cesta básica, ela dá, tanto faz se é a classe A ou classe B que compra, ela vale para todos. E esse personalizado seria focalizado na família de baixa renda, né? Com o retorno do recurso para lá. Então seria uma racionalização importante aí.
complementando, o interessante da reforma tributária, de uma discussão de reforma tributária, é que a gente não pode só pensar em tributário. A reforma tributária, quando pensar em trocar a tributação sobre folha de salários e passar para tributação sobre renda ou algo do gênero, ou receita, se fala ou se toca na reforma previdenciária. Quando se fala em que determinado setor não passou para o produto aquele benefício fiscal, no fundo está dizendo que a reforma tributária ela não serve sozinha. Precisa ter uma abertura da economia. E o Brasil tem uma economia extremamente fechada. O setor de automóveis é um setor extremamente protegido, tem benefícios enormes. Eu concordo e é louvável esse objetivo da comissão, da proposta de emenda da Constituição de acabar com subsídios, ou ao máximo possível acabar com subsídios setoriais, porque efetivamente isso não é interessante para a tributação global. Mas existem várias formas de ser feito isso. E uma questão, e eu preferiria que fosse dessa forma, acabar liberalizando o mercado bancário, mercado de automóveis, todos esses setores, eles têm que ser mais, eles têm que ter mais concorrência. Não é que o empresário coloca aquele... Eu não estou fazendo uma defesa só por defender, mas não é que ele se coloca, ele não passa aquele desconto porque é malvado. Né? Talvez ele não passa porque pessoas respondem a incentivos. Pessoas físicas respondem a incentivos, pessoas jurídicas respondem a incentivos, o governo responde a incentivo. Se o governo está numa crise, ele pode resolver a crise de que forma? Reduzindo gasto ou aumentando tributo. O que geralmente faz? Aumenta o tributo. Aumenta o tributo. Se a gente acabar com formas de aumentar tributo, aquela que eu sugeri antes, no mesmo ano, o que ele vai fazer? Ou ele vai continuar na crise ou vai ter que reduzir despesa. Né? O que a gente não toca... Reduzir serviço público. Sim, reduzir gastos reduzir a públicos. função do Estado que é atender a sociedade. A questão toda é a gente descobrir qual é o estado ideal para mim, qual é o estado ideal para o senhor, qual é o estado ideal para todos nós. E eu, efetivamente, entendo que o Estado tem que ser reduzido. Tem muito gasto público, gasto de forma equivocada. Né? E acho, sim, que não é simplesmente acabar com aqueles benefícios de pessoas realmente necessitadas. É óbvio que essas pessoas precisam, no meu entender, ser assistidas pelo Estado. Né? A grande questão é que o Brasil gasta muito hoje e gasta muito mal. Essa questão do aumento, da não redução de tributos, existe algo que a gente não nota, mas assim, levar a discussão sempre para vamos aumentar a arrecadação, aumentar e aumentar tributo para aumentar a arrecadação. Não se consegue mais aumentar tributo? Não. Hoje em dia não se consegue. A gente pega um exemplo, só para trazer o mesmo exemplo, né? Nessa administração foi aumentado. Exatamente. Foi aumentado Pegando o um ponto mesmo percentual do exemplo. ICMS. Sim, foi aumentado. Aqui no Estado. Em 2008, aumentou-se o IPI. Né? A gente estava falando disso, não foi? Foi primeiro para automóveis, foi para combater Não, a foi crise. reduzido. Primeiro para reduzido para automóveis, depois para linha branca, Isso. depois para construção, depois tudo voltou. Indústria moveleira depois retornou. Algumas linhas de produtos na época foram reduzidas a zero o IPI, outras foi reduzido um pouquinho. O que a gente tem analisando os dados da época? A arrecadação do IPI reduziu. Óbvio, foi zerada em alguns casos. Sim. Mas a arrecadação global, com PIS, COFINS, imposto de renda, aumentou naqueles meses. Porque foi um aumento do consumo Porque gerado foi um pela aumento do diminuição do consumo. preço do produto. O que a gente tem de exemplo? Um exemplo não é de livro, é existente no Brasil. Reduziu-se o tributo, aumentou a arrecadação do mesmo órgão. Então, isso tem que ser analisado de uma forma global. Nem sempre a solução é aumentar tributo. Foi aumentado o ICMS aqui, foi aumentado 1% na geral, mas 5% em alguns produtos. Isso não implicou aumento de arrecadação. O aumento da arrecadação foi dito ainda pela Receita Estadual. Na época, foi pelo trabalho dos fiscais que efetivamente conseguiram trazer dívida ativa e tal. Mas o aumento da alíquota em si não gerou a mesma proporção de aumento. É porque teve uma crise de arrecadação. Pegou uma crise brutal também, né? Mas então é justamente essa a questão. Não se combate A crise com aumento de impostos. Com aumento de impostos. A gente vai fazer um rápido intervalinho. Essa é uma questão muito importante que eu quero continuar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nós já voltamos, não sai daí.
Estamos de volta com Cruzando as Conversas aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET, e também pela internet para todo lugar do mundo. Depois o programa fica lá na página, no Facebook da RDC TV. Se você perdeu o início, o programa fica lá na íntegra para você acompanhar. Hoje nós estamos falando sobre tributos, sobre reforma tributária, e aqui comigo participando desse debate, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado, Celso Maliani, o auditor fiscal e diretor técnico do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado, Jorge Ritter, o advogado e professor do mestrado da Empresa e dos Negócios da Universidade do Vale dos Sinos, Ederson Garim Porto, e também do advogado e professor coordenador da especialização de Direito e Gestão Tributária da Universidade do Vale dos Sinos, Maurício Maioli. A gente falava antes ali sobre a questão da tributação, especificamente do Estado, né? E aqui a gente tem uma questão interessante. A gente falava ali sobre um aumento do ICMS, que foi um artifício do governo para arrecadar um pouquinho mais, e a gente ficava nessa divergência sobre aumentar impostos ou o governo também falar de vez em quando em reduzir custos, né? E aí o pessoal também falava aqui sobre a questão de reduzir custos, passa pela redução também dos serviços proporcionados pelo Estado. Mas a gente tem aqui também uma situação interessante. Por exemplo, a questão do emplacamento dos veículos no estado do Rio Grande do Sul, que é muito, muito mais caro, por exemplo, que o emplacamento de carros no estado de Santa Catarina, aqui do lado, o que acaba fomentando um pouco mais a economia no sentido dos veículos. E aí, como é que funciona? É um caso de guerra fiscal, né? Pois é. A E aí, gente como é que aqui fica a guerra fiscal nessa 3%, 2% lá. Isso. Quem mora perto da fronteira emplaca Já lá. emplaca o carro ali em Tubarão e tal. Nós temos também com Belo Horizonte, eles colocaram lá uma alíquota de 1% para as locadoras. E aí as locadoras a gente vê tudo com a placa Essa do Belo situação Horizonte. com o Paraná também. E aí, como é que Paraná. fica essa questão da guerra fiscal daí? Mais um tipo de guerra fiscal, né? Ocorre no ICMS no Brasil inteiro, derruba a arrecadação do ICMS de todos os estados, isso aí, né? Porque as empresas fazem um leilão, né? Onde me dá o melhor incentivo, eu vou para lá. E já tivemos empresas que saíram daqui. Tem guerra tributária Tem internacional. guerra tributária internacional, tem guerra tributária entre os municípios, no ISS, né? SSQN, enfim. É uma questão que a proposta do IVA pode resolver, né? Na parte do consumo. Tu tendo, como a gente propõe um IVA que tenha legislação estabelecida pelo conjunto dos estados, mas uma legislação única para o Brasil, né? Porque que hoje cada estado tem seu regulamento do ICMS, a sua lei, enfim. E por essa proposta do IVA, concentrando todos os impostos de consumo numa base só e regrado por uma maioria dos estados, né? Tipo um CONFAS que fosse capaz de regular com a votação por maioria, né? Mas ele diminuiria alguns impostos? Porque a gente tem o I de imposto, é I para tudo quanto é lado. Sim, o IVA, o consumidor, o nosso telespectador consiga. O IVA concentraria, né? Acabaria com IPI, PIS/COFINS, né? ISS, ICMS. Já ajudou. Tudo que é consumo já serviu. Tá? Já serviu. E alguns desses impostos federais que entram no consumo iam efetivamente propiciar a redução, né? Sim. Sim. Essa é a ideia, propiciar a redução do consumo. São impostos que são IVAs também. O IPI é um IVA. Né? PIS/COFINS é um IVA, valor adicionado, que tu acredita, né? Tu te debita e te acredita. Sim. O ISS, né? É consumo, é serviço, né? Então o IVA seria um imposto sobre bens e serviços, que contemplaria toda essa gama de consumo, né? Numa base só, dando uma enorme racionalização para o sistema, né? Simplificação. Né? Claro que é impossível ser simples num imposto grande como esse, mas seria muito mais simples do que é hoje, né? E reduzir custo, isso aí o Estado... O Estado, ele tem um custo praticamente, é estrutural o problema, estrutural, né? Exatamente. Aquele Tu R$1 não que ele consegue, pega, né? ele tem Então, até pra voltando arrecadar à R$1. questão do aumento de alíquota, que vai até o fim do ano agora, é uma espada pendurada na cabeça do próximo governo, né? Verdade. Isso se alguma liminar também não derrubar também, né? Esse aumento de alíquota, ele arrecada de 2,5 bilhões a 3 bilhões por ano, só esse aumento de alíquota. Então, como o Estado está apertado, a estrutura de despesas está dada, né? Só resta manter esse aumento de alíquota para poder reorganizar, né? Mesmo que seja por algum tempo. Eu te diria que mantido o tamanho da economia, vou usar esse termo,
esta posição atual das alíquotas não pode ser alterada. Por isso que a gente foca no E a desenvolvimento. esperança de que alterar a posição das alíquotas vai fazer subir a arrecadação é sonho, nós todos sabemos isso. Só tem uma... A economia se movimentando, aí é diferente. Então, existem propostas, obviamente que na medida que um crescimento econômico traga uma alteração no montante da arrecadação, essas alíquotas possam ser reduzidas ao tamanho original na medida em que isso acontecer. Mas enquanto isso não acontecer... Mas esse aqui é o X, até que ponto aí a gente acompanha o desenvolvimento da economia. Mas como fazer a economia? Então a gente está sugerindo que a economia possa se desenvolver sem mexer na arrecadação, então. A economia pode desenvolver o consumidor tendo condições de consumir. De consumir, pois é. E aí quando o consumidor tiver condições. Mas o que tira as condições do consumidor do consumir não é a alíquota. Não é a alíquota. Não é a alíquota isoladamente. Eu tenho algumas divergências sobre algumas afirmações que são feitas do tipo: o Brasil tributa pouco a renda e muito consumo. Então, começa por uma dificuldade de compreensão comparando coisas que eu não considero comparáveis. Então, esse é uma primeira divergência. A segunda divergência é... se nós falarmos sobre a tributação do consumo e os mais pobres, a cesta básica ela é desonerada. Os impostos que incidem sobre itens de primeira necessidade são muito baixíssimos, se não zero. Os colegas conhecem a legislação do ICMS como ninguém e sabem muito bem que sobre os mais necessitados a tributação é mais baixa. O que acontece no que diz respeito à tributação sobre o consumo no país? E a gente tem uma dificuldade muito grande, de novo, tocando nos Estados Unidos como exemplo. Eles são uma federação na essência. Cada estado tem autonomia para legislar, inclusive imposto de renda estadual. Tem imposto de renda federal e tem em alguns estados estadual. A gente copiou o modelo norte-americano, mas manteve o modelo colonial de Portugal, com um poder central em Brasília. Uma cabeça presidencialista, um corpo parlamentar ou um corpo parlamentar? A nossa arrecadação está centrada na União. É estranho. E os estados estão à míngua. Essa é a dificuldade. Os estados têm dificuldade de arrecadar, porque eles só têm 3 fontes de receita: ICMS, IPVA e TCD. Então precisa que as pessoas morram no ITCD, precisa que as pessoas comprem mais carros, que não é desejável do ponto de vista ecológico, ou tem que aumentar a alíquota do ICMS sobre o consumo, que a gente já viu que não é desejável. Então, qual é a solução para as finanças dos estados e dos municípios, que também têm a mesma dificuldade? Não é concentrar na União. Eu não acho que seja essa a solução. Que, por sinal, não volta como deveria, fica no meio do caminho. Aí a gente tem todo um problema de repartição e é uma romaria, todo mundo acompanha. Todo o governador tem que pegar e ir lá de joelhos em Brasília para pedir distribuição de recompensação da Lei Candir, que nunca foi feita de forma adequada, tem que pedir fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, que são verbas que deveriam voltar e acabam não sendo distribuídas. Acho que uma ideia de concentrar a tributação sobre o consumo em eu acho que é racional, estamos de acordo. Agora, levar para Brasília e concentrar no plano federal... Mas deixa eu só fazer um adendo para dizer assim, não quer dizer concentrar na União, né? A gente tem um histórico que a União, ela criou o seu IVA, o PIS/COFINS, ela criou e expandiu muito, ela se apropriou de uma arrecadação sobre consumo que naturalmente historicamente no Brasil é dos estados. A proposta é que essa tributação do consumo venha para os estados, né? E ao sair da União, a União amplia sua tributação sobre a renda. Então não é concentrar na União, a União fica exatamente com a mesma carga, os estados ficam com a mesma carga, certo? Esse é o nosso pressuposto. Eu tenho consciência da proposta dos senhores, mas sabemos muito bem que a proposta ela passa necessariamente pela aprovação. Ah, sim. Mas ainda assim tem que qualificar a partilha, eu concordo contigo. A partilha é injusta e tem que ser requalificada. Não faz o menor sentido. Sob pena da nossa federação continuar sendo uma pseudo-federação. As pessoas vivem no município. É a federação do Pires na mão. As pessoas vivem no município, as pessoas não vivem lá em Brasília. E isso, como a gente teve aqui a ação da CPMF... É um ponto de grande atenção da reforma. Para a saúde não foi também, que a gente viu ali que também foi uma coisa que magoou muito o consumidor, que foi um imposto para ser um imposto justo,
sobre as transações financeiras e que tinham um objetivo definido e que acabou não sendo cumprido. Então, realmente, essa briga no Brasil, que é o governo contra a população ou o empresário... E outro tipo de guerra fiscal, que é a União, estados e municípios pela carga tributária. Pela carga tributária. O que fica com quem? A gente tem que ter... Isso. Nessa reforma tem que encontrar mecanismos para automatizar a partilha. É isso. Como nós automatizamos, por exemplo, a partilha aqui do IPVA. Né? É um exemplo simples, como automatizada a partilha do CMS. Ou seja, se não fizer isso, é Pires. E o Pires realmente não faz bem para a reforma. Assim, a questão da discussão da reforma tributária, que a gente está conversando de alterar a tributação, ela não entra ainda na questão federativa de como repartir essa receita, né? Porque tu tem o fundo de participação... Concordo contigo que tem que entrar, eu concordo. Tem que entrar. Tu tem o fundo de participação dos estados, que o estado aqui ele tem um índice muito baixo, né? Em relação a outros estados. Tu tem o fundo de participação dos municípios, que são a parte do imposto de renda e do IPI, que é redistribuído, né? Metade dessa arrecadação ela é distribuída, né? Então isso aí pode ser rediscutido também. A gente tem insano, para falar uma palavra educada, o sistema tributário, e quando a gente vai olhando tributo a tributo, nós temos, por exemplo, só para pegar um exemplo, tributação, imposto de renda, que incide sobre a renda das pessoas físicas e jurídicas, mas especificamente da jurídica. Eu tenho um outro tributo, que é uma contribuição, que incide sobre a mesma coisa. Eu tenho, nas pessoas jurídicas, para pegar esse exemplo, eu tenho tributos que eles têm destinação específica, como é a CID, por exemplo. CID combustível, CID royalties, CID, a CID do Funtel, FUST, que incide sobre as nossas faturas de telefonia. O telespectador sabe que todos os recursos arrecadados com essa CID, eles nunca foram usados na destinação que deveria ser aplicado. Acredito. A CID, ela é instituída para arrecadar e fazer frente a uma finalidade específica, melhorar o serviço de telefonia. Eu pergunto ao telespectador qual o serviço que melhorou ao longo de toda essa arrecadação de CID. Mas é a questão do imposto sobre propriedade de veículos automotores, que eu acho que a primeira coisa seria uma estrada, uma rua para você andar com o seu carro, e aí você paga um imposto também, um pedágio. E aí você paga o imposto para você comprar o seu carro embutido no carro também. Que o IPVA ele é um imposto, né? Ele não tem essa vinculação com a... Não tem vinculação de finalidade. Não tem. Enquanto cidadão, a gente pode se indignar, mas eu não posso exigir que o dinheiro vá para a estrada. Não posso dizer. Eu não posso exigir. Vai para a educação, vai para a saúde. Vai para o caixa geral. Um caixa único. Pois então. E aí a gente falando em reforma, eu queria lançar uma reflexão. Por favor. Por exemplo, nós aumentamos alíquotas hoje no combustível, está 30, Jorge. Qual é a alíquota do combustível? 28? 30. Me lembra 30? 30. O que tem uma parcela relevante da receita dos estados hoje, que é combustível fóssil. Países da Europa já tem prazo previsto lá por 2025 para abandonar a utilização do combustível fóssil. E o Brasil fala lá num prazo mais longo, que eu penso que vai ser corrigido durante o tempo, mas não em muito tempo o combustível fóssil não vai ser mais utilizado na escala que é hoje para o transporte urbano. Bom, mas então vai ser eletricidade? Sim, mas as placas eletrovoltaicas, todo o sistema de geração de eletricidade clama pela isenção e está tendo a isenção até em função da defesa do meio ambiente. Então, essa é uma receita que vai sumir. Outras receitas vão sumir. Esse é só um exemplo. E aí, como é que vai ser esse futuro? Quais são os mecanismos de tributação que nós vamos ter para manter e para financiar o Estado? Me perguntava sobre isso esses dias, Jorge. Que hoje a gente está partindo para uma reforma que, penso eu, teria que reformar, e não trabalhar só na forma, trabalhar em essência, tá? Mas acho que em 15 anos nós vamos ter outros problemas. Mas o Brasil, mas a gente falava no início, o Brasil é criativo.
na questão de criar impostos e de tributar. Daqui a pouquinho vem imposto sobre as pessoas que andam de tênis na calçada, imposto sobre quem essas compra... coisas são bem complicadas, porque nos próximos isso, 15 anos, 20 anos... A capacidade de cobrar, de inventar impostos no Brasil... Não vai a longe. tendência é que vai concentrar na renda. A arrecadação de telefonia já caiu muito, telefone já... Porque não vamos nem falar das multas, que a gente teve agora uma discussão sobre o extintor de incêndio nos veículos, e aí muita gente acabou levando multa, teve que trocar o extintor, depois se tirou. Já tinha acontecido no kit de remédios aquele, já tinha do selinho da placa e tal. Então o Brasil nessa... Mas é que nós estamos falando de coisas grandes, né? Não, tudo bem. Que, por exemplo, quando essa receita minguar, né, e a utilização desse tipo de produto migrar para uma outra linha de produto que, ao contrário, goza de isenção, nós vamos sofrer um efeito que no médio prazo vai arrasar a receita da telefonia. Do combustível fóssil. Porque a voz sobre P está eliminando a receita da telefonia. O telefone já... Sobre essa questão de novas tecnologias, assim, a gente circula no ecossistema de tecnologias, de empresas. É incrível ver o empreendedor jovem, empreendedor que está com todo o gás querendo empreender. É incrível como ele tem ideias novas, só que quando a gente chega para falar sobre a tributação é aquele balde de água fria. E daí, como é que vai fazer isso? O próprio Simples. O Simples, a lei do Simples agora tem 5 anexos para prestação de serviço. E daí, dependendo da prestação de serviço que ele vai fazer, cai em 2 anexos. Daí não é melhor fazer no Simples, é melhor fazer outra tributação. A gente começa a explicar e já vai murchando. Assim. E eu insisto nessa ideia. Contratar um funcionário, então, daí a coisa... Eu insisto naquela ideia. Faz anos que a receita é aumentar tributo. Desde 90. Aumenta tributo, qualquer coisa aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho. Eu vejo que quando vai acabando, né, nesse cenário, algumas receitas, como vai diminuir essa receita, como vai diminuir a tributação em alguns ramos, talvez vai melhorar. Tende a desaparecer. Vai melhorar. Porque as pessoas elas vão começar a investir mais. Nesse setor, nesse meio, quantos investidores eles deixam de investir? E eu já vi investidor dizendo, estou indo embora, não vou mais botar o dinheiro aqui. Por quê? Porque ele está com medo de ter aumento da tributação, de tributar dividendo. E qual ele vai fazer a receita dele? Eu sempre fico me perguntando assim, ele vai sair do Brasil e vai investir em que país? Em vários países, investidor estrangeiro nem entra. Que tenha um imposto mais barato que o Brasil, não de uma forma mais barata que o Brasil, para as rendas elevadas pagarem menos tributo. Alguns empresários estão indo para o Uruguai aqui do lado. Só para dar um exemplo. Paraguai, brasileiros estão indo para o Paraguai, para o Uruguai aqui do lado e a gente está vendo um grande exemplo, o capital indo embora. Ele chega e ele pergunta Paraguai, assim, para eu investir... assim, em termos de serviços públicos e qualidade de vida, não tem ideia se é uma boa comparação. O Uruguai sempre foi um paraíso fiscal também, né? Não, mas a pergunta do investidor é assim, se eu investir, quanto é que eu vou ter que pagar de tributos? Ele nem sabe tecnicamente, só quer saber quanto pagar. E a gente tem que dizer, olha, vai ser 10,5%, mas se tu aumentar um pouco a renda, vai para 15, alguma coisa. Nunca tem uma resposta objetiva. A gente assessora países da América Latina que se diz como é que é a tributação do investidor. Se investir e fizer esse serviço, vai ser X%. Infelizmente, a produção está avisando. Eu não senti o tempo passar, porque eu acredito que como contribuinte, como pessoal que está em casa ali, não tem a quem não interessa o assunto. Nós estamos pensando em começar o debate agora. É verdade. Agora não, mas eu posso me comprometer de chamar os senhores novamente aqui, porque eu aprendi bastante, desmistifiquei algumas coisas, tive uns dados que eu não sabia que eram desse jeito, então eu vou chamar de novo novamente, porque agora a gente tem as eleições ali e depois, conforme a carruagem andar, a gente vai saber se esses números vão mudar ou não vão mudar. Então eu vou chamar para analisar depois que a carruagem começar a andar novamente, para a gente ver como é que vai ficar. Muito obrigado pela participação. A gente contou aqui, então, com o presidente do Sindicato de Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado, Celso Maliani, também o auditor fiscal e diretor do técnico do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado, Jorge Ritter, do advogado e professor do mestrado da Empresa e dos Negócios da Universidade do Vale dos Sinos, Ederson Garim Porto, e também do advogado e professor coordenador da especialização de Direito e Gestão Tributária da Universidade do Vale dos Sinos, Maurício Maioli. E também a sua participação. Muito obrigado pela sua audiência. O Cruzeiro nas Conversas volta amanhã, ao vivo, às 22h30. Até lá, uma ótima noite.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.